Olá, sejam muito bem-vindos! Se a fisioterapia traumo-ortopédica faz parte da sua vida acadêmica, este material foi feito para te ajudar a dominar os dispositivos de fixação de fraturas e, claro, a se dar bem nas provas. Vamos desmistificar a osteossíntese juntos? E olha, se este conteúdo ajudar, já sabe, né? Deixa aquela curtida, comenta aqui embaixo se ficar alguma dúvida e compartilha com a galera para fortalecer a nossa comunidade. Ah, e o mais importante, siga o canal para não perder nada. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa entendendo o porquê de uma cirurgia, depois a gente mergulha nos dois princípios que são a base de todos os implantes, e por fim vamos amarrar tudo isso com o que realmente importa no nosso dia a dia, a reabilitação do paciente. Então vamos começar pelo começo, que é o mais fundamental de tudo. O que um cirurgião ortopédico busca de fato quando ele vai fixar uma fratura? Qual é a grande meta por trás de cada placa, de cada parafuso que ele coloca ali? É importante ter esses 4 objetivos em mente, porque eles são a base de tudo. Primeiro de tudo, restaurar a anatomia, deixar o osso como ele era antes. Segundo de tudo, criar estabilidade, deixar tudo firme no lugar. Terceiro, e super importante, preservar a vascularização, porque sem sangue não tem cicatrização. E o quarto, que é onde a gente, fisioterapeuta, entra com tudo, facilitar a mobilização precoce. Agora vem a parte que eu acho mais legal. Sabe todos aqueles dispositivos de fixação que existem? Pois é, todos eles, sem exceção, se baseiam em apenas 2 princípios biomecânicos. Se a gente entende isso, todo o resto fica muito, mas muito mais fácil de entender. E aqui está o grande segredo. Proteção de estresse de um lado e compartilhamento de estresse do outro. Pensa assim, ó, na proteção, o implante funciona como um guarda-costas do osso. Ele pega toda a carga para si e aí o osso consolida de forma primária, direto. Já no compartilhamento, o implante e o osso meio que dividem o trabalho, sabe? Eles compartilham a carga. E esse estímulo gera a consolidação secundária, com aquele calo ósseo que a gente adora ver no raio-x. Um exemplo clássico de proteção de estresse, a placa de compressão. Repara que ela fica por fora do osso. Ela funciona como se fosse uma ponte, transferindo carga de um lado para o outro da fratura, sem deixar o osso sofrer. O osso fica ali totalmente protegido da carga. E do outro lado, como o maior exemplo de compartilhamento de estresse, a gente tem a haste intramedular. Como ela fica lá dentro do osso, no canal medular, ela permite que o próprio osso ajude a sustentar a carga. E são justamente esses micromovimentos que acontecem ali na fratura que dão o estímulo perfeito para a consolidação secundária acontecer. Certo. Agora que a gente já entendeu os princípios, vamos dar uma olhada no que tem dentro da caixa de ferramentas do cirurgião. Vamos ver quais são os dispositivos de fixação interna mais comuns que a gente encontra por aí. E olha que interessante, uma haste intramedular não é só uma haste pronto. No começo, ela pode ser estaticamente bloqueada, com parafusos nas 2 pontas, para dar o máximo de estabilidade. Com o tempo, conforme o osso vai consolidando, o médico pode tirar alguns parafusos, aí ela se torna dinamicamente bloqueada, permitindo mais carga no osso, e no final, ela pode até ficar não bloqueada ou ser retirada. Agora, um ponto que gera muita dúvida. Qual a diferença entre DHS e PFN? É mais simples do que parece. O DHS é um sistema com placa e parafuso que fica por fora do osso. Já o PFN é uma haste que fica por dentro do osso. Entendeu? Um é externo, o outro é interno, intramedular. Os dois são para fraturas de fêmur proximal, mas o conceito é bem diferente. E a variedade de ferramentas é enorme, pessoal. A gente tem desde os fios de Kirchner, que são mais simples para ossos menores, até um sistema genial que é a banda de tensão, que transforma uma força que iria separar o osso em uma força de compressão. E claro, temos as placas mais parrudas, como as de contraforte para o platô tibial e as placas de reconstrução, para ossos de anatomia bem complexa, como a pelve. Beleza, até agora a gente falou do que vai dentro do corpo. Agora, vamos para fora. Vamos falar dos fixadores externos, aqueles que a gente vê bastante em casos de trauma bem complicados. Mas por que usar um fixador por fora do corpo? A resposta é simples, porque às vezes, mexer diretamente na fratura é arriscado demais. Imagina um paciente politraumatizado ou uma fratura exposta com risco altíssimo de infecção, ou até quando a pele e os músculos em volta estão muito machucados. A ideia, nesses casos, é estabilizar o osso à distância, sem tocar na área mais crítica. E falando em fixador externo, o Ilizarov é um caso à parte. É simplesmente fascinante. Essa estrutura circular, que parece uma gaiola, é uma obra de arte da bioengenharia.
Ela permite o que a gente chama de osteogênese por distração, que é basicamente alongar o osso de forma gradual para corrigir deformidades ou diferenças de comprimento. E agora sim, chegamos na parte mais crucial para a gente. Como é que todo esse conhecimento de engenharia, de biomecânica, de cirurgia, se transforma em decisões no nosso dia a dia clínico, na reabilitação? Em primeiro lugar, é fundamental a gente ficar de olho nas possíveis complicações. A osteomielite, que é a infecção no osso, a consolidação viciosa, que é quando o osso cola torto, e a temida pseudoartrose, que é quando o osso simplesmente não consolida. No raio-x, ela pode até ter aquele aspecto clássico de pata de elefante. Então, quando chega um paciente no pós-operatório, antes mesmo de pensar em qualquer exercício, em qualquer técnica, a primeira, a mais importante, a mais crítica pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Essa fixação está estável? A resposta para essa pergunta vai guiar todo o nosso plano de tratamento. E a partir dessa pergunta principal, nosso raciocínio clínico começa a se desenrolar. Qual a idade desse paciente? O que ele fazia antes de se machucar? Que tipo de implante foi usado? Ele protege ou compartilha estresse? E, claro, o que o raio-x está nos mostrando. É preciso lembrar sempre, uma mobilização feita na hora errada, numa fixação que não está estável, pode colocar toda a cirurgia a perder. A nossa avaliação é a segurança do paciente. E com isso, a gente fecha esse guia. A ideia era dar uma estrutura para entender o que está acontecendo por baixo da pele de quem a gente atende. E para fechar, eu deixo uma reflexão. Com tudo isso em mente, qual vai ser o fator mais crucial na hora de montar o próximo plano de reabilitação? Pense nisso.